Compartilhe, comente o vídeo. Falar de falsas doutrinas. As pessoas precisam de ajuda. Quando você ama o seu próximo, quando você ama o seu próximo verdadeiramente, um ato de falar de uma falsa doutrina para ele, isso é um ato de amar seu próximo. Quando você fala que a igreja universal é uma mentira, é um engano, é a igreja de falso profeta, quando você fala da igreja mundial, que só prega a teologia da prosperidade igual a universal, com suas campanhas terríveis, né? Quando você fala de um adventista, que onde a idolatria está em Ellen White, no começo você não vai ver nada, porque eles te enganam, só quando você se aprofunda. Você entendeu? Que é uma igreja mentirosa, enganadora, onde tem que guardar o sábado, né? E quando você fala de uma igreja, essas igrejas mentirosas, né, enganadoras, como você fala desses falsos profetas, como você fala dessas igrejas reformadas, que são grandes mentiras também, que tudo vive no sistema, né? Tudo vive em pirâmide, tudo vive como Constantino colocou, depois de Cristo, no ano 300, né? Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas cada vez mais enganadas. É no dízimo. O dízimo, como eles falam que até pastor das reformadas aí das igrejas presbiterianas, a Assembleia fala que o devorador é um demônio, o devorador é o gafanhoto, que era um gafanhoto que era para destruir as pragas do povo de Israel, que Deus ia mandar se eles não obedecessem as lavouras, porque o dízimo era em alimento e as pessoas acham que se não der o dízimo vai ser amaldiçoado, as portas vão se fechar. É mentira. Se você não der o dízimo, as portas vão se abrir do mesmo jeito, Deus vai te abençoar, porque dízimo não é mandamento, dízimo oferta, não é nem dízimo, é oferta, de acordo com o seu coração, de com alegria. É uma gratidão a Deus, não é mandamento, não é pecado se não dá ou não dá. O que importa é você ser feliz, o que importa é você ser sincero com o Senhor. Ser feliz significa ser sincero com o Senhor. E eles te enganam, onde pega Malaquias para te enganar e vocês acreditam que era para o povo de Israel, que era para o povo judeu, um povo separado naquela época, naquele momento. Quando você traz o dízimo para a graça, não tem o dízimo na graça. Até o próprio Jesus falou: o que adianta dar o dízimo hortelã e esquecer as coisas principais, que é ajudar o órfão e a viúva? Só que Jesus nasceu no Antigo Testamento, Jesus estava cumprindo a lei e ele não podia ser contra o dízimo. Depois surgiu o homem doutrinário em Atos 9, o apóstolo Paulo, onde doutrinou a igreja sobre o dízimo. Dê de acordo com o seu coração e dê com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Você não precisa dar dízimo 10%, você está tirando o teu suor para dar para as pessoas. Para dar para as pessoas, para dar para a igreja, para os pastores, que eles nem ajudam a igreja, nem as pessoas carentes eles ajudam. Ajuda superficialmente numa renda todo mês, lá, uma economia todo mês, mas não ajuda como deveria ser ajudado. As ofertas que o apóstolo Paulo fala para deixar para a igreja é para ajudar as pessoas próprias da igreja que passam por dificuldade, que passam por caridade, que precisa de ajuda, de um remédio, precisa de algo. A própria igreja tem que ajudar, mas eles não ajudam, eles deixam o dinheiro para dar para o pastor, para os presbíteros que ganham 4 mil, o pastor que ganha 15 mil. É isso aí, enganando as pessoas cada vez mais, infelizmente. Então, meu irmão, falar de falso profeta, falar de mentiras não é pecado. Não é pecado. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo apontou na cara de Irineu e Alexandre 2 hereges falando, distorcendo o evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo falou: esses aí estão perdidos, já é filho do diabo. O apóstolo Paulo falou isso. E Jesus chamou também Herodes de raposa. Nem foi isolado isso. Lá em João 6 você vai ver que o próprio João falou para Herodes: é lícito você ficar com a mulher do seu irmão? São os falsos profetas confrontados. Você deve falar, você deve falar. Você vê como o dízimo é mentiroso, é enganador. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, o próprio Jesus fala em João 8,44 que toda pessoa que mente é filho do diabo. Teu pastor está pregando dízimo, teu pastor está cobrando dízimo, porque ele é filho do diabo, ele é mentiroso, ele é enganador. E o apóstolo fala em Gálatas 3, se você ler lá, todo aquele que traz a lei para a graça, está anulando a cruz de Cristo, está sob maldição. Toda lei que é trazida para a graça, anula a cruz de Cristo. Hoje é solos Cristo, é graça. E as pessoas não conseguem entender, cada vez mais enganado, cada vez mais sendo enganado. Infelizmente, essa é a verdade. Que você possa abrir teu coração para Jesus, que você possa ler a Bíblia, que você possa entender que Cristo é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.